Estou te pagando caro para isso. A graça e a paz de Cristo Jesus, amados. Vou embora. A igreja não está aqui, pô? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, mano? Ah, tá aí, mano. Tá... Vocês estão aí, gente? Pelo amor de Deus, igreja fria não, né, mano? A paz de Cristo Jesus. Amém. Amém. Foi bom não, louvor, irmão? Então dá glória a Deus, amado. Porque eu fico bolado. Eu não posso mexer. É que faltava só 2 vagas para estar lotado. Aí tu olha para cá. Eu fico revoltado com isso. Dá compromisso, vem, né, irmão? Pra gente não dar vaga para quem queria vir. O crente tem que ter compromisso, né, amado? A palavra do crente, do servo é sim, sim, não, não, amém? Bando de bisões. Então vamos lá, irmãos. Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Então vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. 1 Coríntios 15, verso 10. Já preguei esse texto aqui, irmãos, mas a gente vai fazer uma outra abordagem hoje. A graça inútil, né? Vã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Amém? Cadê o pessoal que a gente pagou para servir a gente água aqui, irmãos? Eu quero água com gás com limãozinho, amém? É porque a água precisa aqui, que a garganta vai... A gente sobe aqui, já fica nervoso, a garganta seca. É seca. É hoje que eu vou orar com você? Integrando? Marcos Malaquias? É isso? Eita glória! A gente vai orar com 2 famílias aqui hoje, integrando a igreja. Obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus, os irmãos que estão em casa, ali, né? Está filmando aqui, está gravando, e está filmando hoje aqui porque estamos sem internet. Mas está gravando aqui, né? Tá, amém. Se eu não estiver bonito, você me faz bonito aí na câmera, valeu? Diz assim as Escrituras Sagradas, irmãos, 1 Coríntios 15, 10. Vamos aprender hoje algo de suma importância para a nossa caminhada, amados. O Espírito Santo me ensinou, à luz da palavra, eu quero transmitir, eu quero ser capacitado por Deus para transmitir aquilo que Deus me instruiu. Para que cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim as Escrituras Sagradas: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em outras traduções, a graça de Deus que vive em mim. Feche teus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Pai, suplicamos que a tua graça viva em nós, possa produzir, Deus, nesta noite, o agir do teu Espírito Santo, através da pregação da tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, é poderosa, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que ela possa penetrar nesta noite, na divisão da alma, juntas e medulas, do espírito de cada um aqui, Senhor. Que possamos ser transformados à luz da tua palavra, que saiamos daqui avivados no teu Espírito Santo, Pai, para que tenhamos força
em Cristo, através da Tua graça, de vencer o pecado em nome de Jesus, Senhor. Queremos fazer o Teu querer, queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Oramos em nome de Jesus. Poder estar assentados, irmãos. Queridos, queria fazer uma introdução aqui um pouco motivadora, né? Ver se você se anima um pouquinho. Paulo tinha plena consciência da graça. E quando a gente tem plena consciência da graça de Deus, que nós somos o que somos, que nós só podemos alcançar ou ter o que temos, tudo isso é fruto da graça de Deus em nós. Se nós temos plena consciência disso, que só chegamos até aqui porque a graça de Deus está conosco, então, você é alguém que confia nesta graça, que independente das circunstâncias que você passe, viva, você confia na graça de Deus. Você sabe que é por ela que você está aqui. Você sabe que só chegou até aqui por causa desta graça na sua vida. E independente daquilo que você venha a sofrer, passar, você vai dar graças a Deus por tudo, porque você sabe que esta graça, ela não te abandona. Ela um dia se manifestou em você, e ela hoje está viva em você, e ela hoje te move a estar fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. É a graça de Deus que nos trouxe aqui neste culto. É por ela, manifestada em nós, viva em nós, que nós podemos glorificar e adorar ao Senhor, porque nós mesmos não somos merecedores de nada, irmãos. Você muito bem sabe o teu pecado, o teu erro, a tua falha. Você sabe o quanto você é imperfeito, e que se não fosse pela graça de Deus, eu e você não teríamos condições nem de adorar ao Senhor. Mas pela graça somos o que somos. Pela graça alcançamos o que temos alcançado e vivido o que temos vivido. Então, dentro dessa perspectiva de consciência de graça, você que entende a graça de Deus na sua vida, que este favor está com você e você confia nesse favor, então cada luta que você enfrentar, cada prova que você passar, cada momento difícil que você vai passar nessa vida, você vai entender que este momento difícil, que esta luta, ela é apenas um degrau de Deus para te fazer crescer espiritualmente, porque você sabe que você conta com o favor de Deus. Você não chegou até aqui por méritos, porque você é muito bom, porque você é muito fiel, muito santo. Você chegou até aqui porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Então a luta que você enfrenta, ela é apenas um degrau de Deus para fazer você ser mais forte no Senhor e você chegar aonde Deus quer que você chegue. E eu vou explicar melhor isso para você. Como assim? A graça, a prova, a luta é apenas um degrau para que nós possamos crescer espiritualmente e alcançar o que Deus tem para nós. Deixar Deus conduzir é Deus nos conduzindo aonde Ele quer nos levar. José, vamos lá na vida de José. José era um homem de Deus. José tinha plena consciência do favor de Deus sobre a sua vida. Potifar, quando ele foi vendido para Potifar testemunhou isso, olha, que Deus era com ele, porque em tudo que ele tocava, tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Então, o favor de Deus estava sobre José. Mas entenda uma coisa, se os irmãos de José não tivessem ciúmes dele, e não o vendessem para Potifar, para a caravana dos malitas, se Potifar, não tivesse comprado José como escravo, se a mulher de Potifar não mentisse, e injustamente levasse José à prisão, se isso não fosse possível, se isso não acontecesse, se José não estivesse na prisão preso injustamente, ele não interpretaria os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Se ele não interpretasse na cadeia em que ele estava preso injustamente por tudo que ele enfrentou até então, ele não seria conduzido à presença de Faraó para interpretar o sonho que Deus tinha dado a Faraó. Se isso não tivesse acontecido, se tudo isso não tivesse acontecido, José não seria levado à presença de Faraó para mostrar que Deus era com ele, e ele não teria sido aquilo que Deus chamou ele para ser.
O chamado de Deus na vida de José foi ele ser um líder, que ele governasse não só sobre a sua casa, mas sobre todo o Egito. Que ele pudesse, né, trazer salvação não só para a sua família, mas para todas as famílias do Egito. Mas se tudo isso não acontecesse na vida de José, ele não chegaria onde Deus queria que ele chegasse, ele não viveria o chamado que Deus tinha na vida dele. Então todas as desgraças, todas as lutas que José viveu e enfrentou, era um degrau de Deus na vida dele, para que ele pudesse chegar aonde Deus queria conduzi-lo, que ele chegasse. Então entenda uma coisa, vou fazer você ficar um pouco animado, né? Quem está com luta aí? Quem crê que o favor de Deus está sobre a sua vida? Quem confia na graça de Deus? Quem tem a graça de Deus viva na sua vida? Então quero dizer para você, igreja amada de Jesus, que tem a graça de Deus viva na sua vida. A luta que você enfrenta não é para te destruir, não é o teu fim, é apenas um degrau de Deus na sua vida, para que Deus te conduza aonde Ele quer te levar. É apenas um degrau de Deus na sua vida para te fazer mais forte, para que você cresça espiritualmente, para que você alcance o chamado que Deus tem na sua vida. Se Deus chamou você para ser um líder, profeta, pastor, não importa, você vai chegar onde Deus quer. Então louve e adore o Senhor e confie na sua graça, porque esse não é o teu fim, essa luta não é para destruir, mas você vai glorificar o nome do Senhor, porque lá na frente, tudo que você passou, vai ser motivo de honra e glória ao nome do Senhor. E outra coisa, outro ensino para nós, irmãos, quando José chegou onde Deus queria que ele chegasse, governador do Egito, depois de Faraó, a maior autoridade no Egito, agora se coloca no lugar da esposa de Potifar, se coloca no lugar dos irmãos José, se coloca no lugar de Potifar. Todos teriam que se encurvar, se dobrar a José. Aí vem, essa é a hora da vingança, essa é a hora que eu vou me vingar daqueles que me fizeram mal. Não, irmãos, aí fica o ensino para nós. A graça de Deus na sua vida, igreja, ela se manifesta para te fazer prosperar, para te fazer prevalecer sobre as lutas. Em cada luta que você enfrentar, a graça de Deus sobre a sua vida vai te fazer prevalecer. Entenda isso aí, você vai vencer em nome de Jesus, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas a graça de Deus vai te levar a você viver o chamado de Deus, e quando você alcançar o chamado de Deus na sua vida, não é para destruir, não é para machucar, não é para se vingar, não é para ferir pessoas, mas é pelo contrário, irmãos, como o Senhor chamou José, né, e tudo que ele enfrentou, quando ele alcançou ali a bênção do Senhor, ele manifestou graça aos seus irmãos, ele manifestou a graça em todos que ali buscavam a ele, porque é ele que tinha o poder e a autoridade de dar pão a quem necessitava. E assim somos nós, irmãos. Você não é chamado para pisar em ninguém, a graça de Deus não se manifesta na sua vida para você se vingar de pessoas ou ferir pessoas. A graça de Deus na sua vida é para que através de você, esta graça se manifeste àquele que não tem. Vem um necessitado, ou vem até aquele que muitas vezes te feriu, mas vai encontrar você, manifestação da graça viva de Deus na sua vida. Você é aquele que manifesta graça, você perdoa, você manifesta amor àquele que não tem, você paga o mal com o bem, porque você tem bem, você tem amor para dar, Marco. E não é o teu amor, é o amor de Deus em você, que é manifesto pela graça do Senhor. O Espírito Santo nos veio habitar em nós pela graça, irmãos. A graça vive em nós. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Então, fica o ensino para nós dessa consciência do que é a graça de Deus na nossa vida. E temos que entender que tudo é pela graça. Salvação é pela graça. É pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus por meio da fé. Salvação é pela graça. Dons espirituais, poder de curar, maravilhas, tudo é pela graça. 1 Coríntios 12, tudo isso é cáris de Deus. É o cáris de Deus, é a graça, é o favor imerecido. Os dons ministeriais, apóstolo, pastor, seja o que for, profeta, também é o cáris de Deus. É tudo favor imerecido. Tudo é graça, é pela graça e por causa da graça. Então entenda uma coisa, se tudo é pela graça, não é o que você faz
que vai fazer com que esta graça, este dom que é pela graça, flua na sua vida. Não é o quanto você ora, o quanto você jejua, que vai fazer com que o dom do Senhor, que é pelo cálice de Deus, pela graça de Deus, flua mais intensamente na sua vida. Você não ora, você não jejua para se achar, se considerar merecedor do favor de Deus. Você não ora e não jejua para se sentir merecedor de ser usado. Está entendendo? Porque é pela graça. Você ora e jejua porque você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa ser transformado. Você precisa ter comunhão com Deus. Você tem que estar ligado com Deus, como nossos irmãos aí sempre nos falam. Tu tem que estar em comunhão com Deus. O Espírito Santo tem que estar dentro de você, para que você não caia. Porém, dom flui pela graça. Não é o quanto você é santa, o quanto você jejua. Eu sou muito mais santo do que ele, por isso eu mereço ser usado. Por isso que Deus me usa poderosamente. Toda vez que o pastor prega aqui, palavra maravilhosa. Tem que ser, tá mesmo? Você dá uma glória a Deus aí. Porém, não é porque eu jejuo muito, ou eu oro muito mais que você, eu sou muito mais santo que você. Não, é dom de Deus, é favor imerecido. Tá claro? Então vamos entender o seguinte: se é favor imerecido, você ora e jejua para ter relacionamento com Deus. Está claro isso também? Então, não é por mérito. Então, você não pode se considerar mais santo que ninguém. Porque não é por merecimento. É por graça. É favor imerecido. Os dons vão fluir na sua vida. Deus te escolheu para isso. Porém, você se coloca na brecha, como os assembleanos falam, para que Deus te use da maneira que Ele quer te usar. Está claro isso? Eu não estou aqui, eu não jejuei, eu orei para me sentir merecedor de ser usado. Nós não somos merecedores de nada. Tudo é pela graça de Deus. Então, santidade não é a fonte. Santidade é fruto, é o que transparece, é o resultado da tua busca. A fonte geradora para você fluir no dom é graça. Você flui no dom porque foi pela graça, não porque você jejuou muito. Porque tá os irmãos lá, passam 24 dias no monte, sem comer, sem beber, não pode, mas come alguma coisa, vem alguma coisa, e acha que agora eu vou descer cheio de poder, ou os dons vão fluir poderosamente na minha vida. Não é isso. Não é isso. Você se consagra para ter relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus, para ter comunhão com Deus, para ser transformado. Falei com a liderança da igreja, o maior desafio do crente, irmãos, é nós sermos transformados. É caráter. Porque dom, Deus dá. Mas transformação interna, caráter, fruto do Espírito Santo, tu tem que negar a si mesmo. Tu tem que buscar. Tu tem que pagar um preço. Porque não adianta, se você é alguém, que gosta de fornicar, que gosta de se prostituir, este espírito, esse desejo só vai sair à medida que você negar a si mesmo e permitir que o Espírito Santo trate o teu caráter, para que você produza fruto do Espírito e não da carne. Está claro? Então vamos lá. O que impede a graça de fluir na nossa vida? O que impede da graça de Deus realmente estar viva em nós? O que faz com que a graça se torne inútil ou vã? Porque se tudo é pela graça, poder de Deus é pela graça, amém? Manifestação do poder de Deus é pela graça, não é mérito nosso. Eu sou um cara que busco muito, por isso que o poder de Deus na minha vida se manifesta. Não, é graça, é um dom de Deus. Você vai orar, dom de curar, tem dom, o teu dom vai fluir pela graça. Mas o que impede o agir da graça de Deus fluir? O que impede o avivamento espiritual na vida da igreja? A manifestação do poder de Deus. O que impede o avivamento espiritual na igreja? Vamos lá, pecado, não é isso? Pecado cessa o avivamento espiritual na igreja. Onde há pecado, o avivamento cessa, é isso? Não é isso mesmo? Amém? Concorda? Claro que não. Porque se o pecado fizesse parar o avivamento espiritual, ele nem teria começado. Correto?
O avivamento espiritual, ele acontece onde tem o pecado, porque é o avivamento espiritual, onde naquele lugar que está o pecado, ele vai ser repreendido em nome de Jesus. No lugar, aí, quem é uma igreja avivada no Espírito Santo? Quem quer ser avivado no Espírito Santo? Quem quer ser? Então, nessa igreja que deseja ser avivada no Espírito Santo, se houver pecado aqui, seja em você, seja no outro, pecado de adultério vai ser vencido em nome de Jesus, pecado de fornicação vai ser repreendido em nome de Jesus. O avivamento, ele impede, ele destrói a força do pecado. Está claro? Porque se não for o avivamento, o pecado prevalece. Então não é o pecado. Tanto é que todos os leprosos, pecadores, publicanos, que procuraram Cristo, que foram até Jesus, foram libertos, foram curados. Então não é o pecado que impede o agir da graça de Deus, não é o pecado que faz cessar o fluir da graça de Deus, ou torna a graça de Deus inútil. Pecado não é. Então o que é? Sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não é tolo. O desejo dele, a intenção dele é fazer com que a graça de Deus não flua na sua vida, que ela se torne inútil. Essa é a luta que ele vai ter, fazer com que a graça se torne inútil na sua vida. E como esta graça vai se tornar inútil? Como é que você vai impedir que a graça flua na sua vida? Abre para mim aí, Romanos, capítulo 1, verso 17. Perdão, Romanos 7, 18. 1, 17 é depois. Romanos 7, 18, acompanha comigo. Diz assim, você tem que acompanhar, tá, crente? Esse é um assunto extremamente importante para que a graça de Deus não se torne inútil na nossa vida. Diz assim, porque eu sei que em mim, Paulo está dizendo, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Paulo está dizendo só, eu sei que em mim, ele usa o presente, e o verbo no grego está no presente. Em mim, na minha carne, não habita bem algum. Nela não habita bem algum, porque ela não permite que eu faça o bem que eu desejo fazer. E a palavra carne no original do grego é sarkis. Sarkis é a natureza pecaminosa que habita em cada um de nós, inclusive na minha vida. Natureza pecaminosa. Carne é a parte ruim que habita em nós. É aquela que quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, que quer se rebelar contra Deus. Carne que habita em nós é uma parte de nós que habita em nós, que não queria estar aqui no culto adorando o nome do Senhor, que muitas vezes deseja cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo, que muitas vezes deseja fazer aquilo que verdadeiramente vai contrário àquilo que Deus deseja, ao bem, que não permite que você faça o bem que Deus deseja. É a carne. Mas você não é só carne, é uma parte de você. Você é alguém regenerado, você é alguém transformado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, é uma parte de você. Vou dar um exemplo, é como se uma farpa fosse espetada no seu dedo, no meu dedo. Não é porque uma farpa está no meu dedo que vai fazer de mim ou de você uma madeira. Mas a farpa machuca o corpo, ela dói. Então não acaricie a farpa, não fique futucando a farpa porque vai doer, vai machucar. Essa é a carne. Amém? É a parte da natureza humana sem o Espírito Santo. É nua e crua. É a natureza má que habita em cada um de nós. E Paulo vai dizer assim, olha, porque em mim, na minha carne, não habita bem algum. Amém? Vamos lá, vamos avançando. Se não habita bem algum, a gente precisa dominar isso. Ter a estratégia de Deus para dominar essa parte, que vai me machucar, que vai me ferir.
ainda que não seja só carne, mas ela é uma parte de mim que habita em mim. Todo mundo sabe disso. Quem é crente? O problema é muitas vezes que você não dá crédito. Você não dá valor a isso. Acha que não. Pedro achava que não. Pedro declara seu grande amor, sua grande paixão por Cristo. Não, Senhor. Eles podem te abandonar, mas eu não. Eu te amo muito mais que eles. O que eu sinto por você, Senhor, é muito maior do que eles. Eu sou capaz de morrer por ti. Sansão é a mesma coisa. Deixa eu brincar um pouco com o Dalila aqui, porque eu sei que minha carne não é tão fraca assim não. Eu brinco, vou brincar. Daqui a pouco, na hora que eu quiser, eu saio dessa. Nenhum crente, entende uma coisa? Nenhum crente acorda de manhã falando assim: olha, hoje eu estou com vontade de pecar. Hoje eu estou a fim de cometer um pecado. Vou escolher qual? Porque se você pensar assim, você não é salvo, amém? Tu acha que Pedro acordou assim? Não, hoje eu estou a fim de negar Jesus, cara. Tem que ficar aqui. Hoje eu estou a fim de negar Jesus. Não, talvez eu negue ele uma vez só. Duas. Não, se é para negar, nega logo 3 vezes. Estou a fim. Foi assim que ele acordou? A Bíblia fala que quando o galo cantou, ele já tinha negado 3 vezes Jesus, e a profecia era essa, o galo cantou, ele chorou amargamente. Você acha que Pedro queria chorar amargamente? Ele tem prazer de chorar amargamente? Tu acha que Sansão, ele queria entregar? Não, hoje eu estou a fim de perder o Espírito de Deus, hoje eu estou a fim de perder a minha força, hoje eu quero ser como qualquer outro homem normal, eu quero ser fraco como qualquer outro homem, hoje eu não estou mais a fim do Espírito de Deus, vou entregar o meu segredo para Dalila. É isso que ele queria? Tu pensa que é isso? Não era. A Bíblia fala em Juízes 16:20, que quando ele entregou o segredo, ele achou que estava tudo normal, e ele fala assim: agora me levantarei como antes eu fiz, vou me sacudir. Só que a Bíblia fala assim, mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ninguém acorda querendo pecar, mas Pedro confiava no sentimento da sua carne. Sansão confiava na força da sua carne. Pare de confiar em você, no que você sente. Nós precisamos aprender a confiar na graça de Deus. Se estamos aqui, não é porque eu e você temos um sentimento muito forte por Jesus, porque só podemos amar a Deus porque primeiro Ele nos amou. Isso é graça. Primeiro a graça dele se manifestou na nossa vida para manifestar o amor dele. Só podemos amar a Deus porque em primeiro Ele nos amou, porque em primeiro lugar a graça dele se manifestou na nossa vida. Então, pare de confiar em você mesmo, pare de confiar na sua carne, porque nela não habita bem algum. Ela vai te levar a sofrer. E passe a confiar na graça de Deus. Entenda tudo isso todos os dias. Senhor, aquele que está de pé, cuide-se que não caia. Senhor, eu estou de pé, eu estou aqui pregando, Senhor, eu estou louvando na igreja, porque a Tua graça está viva em mim, Senhor, porque eu sei que a minha natureza humana não habita bem algum. Eu sei, Senhor, que se não fosse a Tua graça, eu não estaria aqui, Senhor. Então me ajuda, continua comigo, me ajudando, me fortalecendo, Senhor. Você precisa reconhecer todos os dias que você só está de pé, que você só está aqui, que você só pode adorar, porque a graça dele está viva na sua vida, se manifestando na sua vida. Abre aí, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então vamos lá. Confiar na carne. Eu não sou tão ruim assim. Eu consigo controlar, eu levo tranquilo, eu não sou tão ruim quanto aquele irmão que está no adultério, eu não sou tão ruim quanto aquela irmã que se prostituiu, eu não sou tão ruim quanto aquele que está lá fora roubando. Você está confiando na sua carne. Confiar na carne é você confiar naquilo que você pode fazer.
Quando você confia na carne, você deixa de confiar na graça. Entenda uma coisa. A Bíblia fala que nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Servir a Deus em espírito te faz se gloriar em Cristo Jesus, porque você é alguém que não confia na carne, mas confia na graça, por Cristo Jesus. Vou dar um exemplo. Pastor, o senhor prega muito. Opa, eu sou um cara que busco muito, Senhor. Não, irmão, eu sirvo a Deus em espírito. Se você foi edificado, se você foi abençoado, é porque o Espírito Santo usou a minha vida para falar o teu coração. A graça dele está viva em mim, glórias a Jesus por isso. Maiara, você ora muito. Quando você ora, Maiara, você orou por mim um dia e eu fui curado, sua oração é poderosa. Opa, não. A graça dele vive em mim, manifestou poder na sua vida, glórias a Jesus por isso. Não, varão, você canta muito, Vini, você tem um bigode ridículo, mas tu canta pra caramba. Então, quando você canta, eu me quebranto, eu sinto a presença. Não, querido, é a graça de Deus vive em mim, me usando para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, receber de Deus, glórias a Jesus por isso. Porque do contrário, você confia na sua carne, e se você confia na sua carne, você se volta para si mesmo. Não, porque a carne vai fazer isso, você se autoglorificar, você, falar, não, eu sou bom, não, eu estou aqui, a igreja recebeu porque eu sou muito santo, porque eu busquei o dia inteiro, porque eu busquei a semana inteira, eu jejuei, então eu fiz, eu realizei, não foi a graça do Senhor na minha vida, é porque eu sou muito bom, eu sou tão bom, que eu jamais vou cair. Senhor, eu sou tão bom, eu te amo tanto, que eu jamais vou te negar, eu jamais vou te desprezar, eu sou capaz de morrer por ti. Eu sou tão bom, que eu jamais vou entregar meu segredo, eu jamais vou perder a força que Deus me deu. Entendeu? Confiar na carne. Você se acha bom mesmo? Você quer estar no centro das atenções? Porque você é tão bom, você é tão espiritual, você é tão fiel a Deus, que não tem como. A igreja só enche porque eu sou usado. Deus só se manifesta porque quando eu oro. Deus só faz porque eu estou fazendo. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fortes para confundir as fracas, ou as coisas fracas para confundir as fortes. E o texto final fala assim: para que ninguém se glorie na sua carne. Meu irmão, os 12 apóstolos, ninguém de nós escolheria eles. Eu não escolheria Pedro jamais. Vou escolher Tiago e João, filhos de trovão, jamais. Pessoal brabo. Se dependesse de mim, eu escolhia só os que fossem. Dá o currículo aqui, querido. O cara tem nível superior, tem pós-graduação, tem mestrado, tu sabe falar, sabe pregar bem, sabe se reportar às pessoas, tu tem educação, tu tem cultura, tu tem língua estrangeira. Não é isso? Jesus escolheu os piores, os mais desprezíveis, pescadores. Não tinha nem, Pedro e João não tinham nem cultura, iletrados. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus não precisa de você nem de mim, Deus conta conosco, Ele nos usa, e eis-nos aqui, Senhor, porque eu e você reconhecemos, Senhor, eu não mereço, eu não sou bom, eu não sou aquele que sou o cara, eu não sou muito inteligente, eu estou aqui pela Tua graça, Senhor, eu prego pela Tua graça, eu te adoro pela Tua graça, eu oro pela Tua graça, Senhor, porque eu não me vanglorio na minha carne, mas eu dou glórias a Jesus por isso, a glória dEle. Pedro confiava muito no seu amor, e nós não podemos confiar naquilo que nós sentimos, na nossa carne, e vai em vários aspectos, irmãos, porque quando você peca, primeiro você não pode se vangloriar, confiar na sua carne e achar que você é muito bom, como já expliquei, orgulho. Também você não pode confiar na sua carne quando você peca. A vergonha, a tristeza vai dominar você, e a sua carne vai te levar a crer que você é um lixo, que você não merece perdão, que você não merece estar na igreja, que você não merece estar entre os santos, porque você não é mais santo, porque você é um lixo.
Essa noite o tema da nossa mensagem: confie apenas na graça de Deus. Não confie na sua carne. A graça de Deus é maior que o teu pecado. A graça de Deus é maior que a tua carne, louvado seja Deus. Confie na graça, entenda que ela continua viva, querendo te manifestar perdão, para que você vença esse pecado em nome de Jesus, porque se não for a graça não tem avivamento, se não for a graça não tem perdão, e eu louvo a Deus que a graça está viva, glória a Jesus. Reconheça, Senhor, eu confio na tua graça. 1 João 3,20, se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Está te condenando? Não, Deus é maior, a graça dele é maior na sua vida. Deus não se intimida por pecado, irmãos. Deus não se intimida com o pecado. Sua graça é muito maior. Confie nela. Dê crédito a ela. É a palavra que diz. Pare de confiar naquilo que a sua carne diz. Os seus sentimentos dizem. Sentimentos enganam, irmãos. Mas a palavra não nos engana, não. Ela é fiel e verdadeira, ela não volta vazia. A graça de Deus se manifesta para trazer perdão. A graça de Deus se manifesta para você vencer o pecado em nome de Jesus. Você não é um lixo porque pecou. É isso que o diabo e a tua carne querem te mostrar, ou querem fazer você acreditar. Não! Você é alguém que Deus chamou para ser cheio do Espírito Santo. Você é alguém que Deus chamou para viver a glória dele. Então entenda, eu errei, Senhor, tua graça eu confio nela. Então declare isso nessa noite, que a tua graça se manifesta na minha vida, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me perdoa, Jesus, e o perdão será liberado em nome do Senhor Jesus. Preciso beber água, irmãos, estou ficando rouco. Então, quando você entende que é graça, você não se coloca na posição de juiz para julgar o pecado do teu próximo, para julgar o teu próximo, olha, eu sou melhor que ele. Não, quando você tem consciência da graça de Deus na sua vida, que você é o que é pela graça do Senhor e não por causa de você, quando você tem essa consciência, você não julga ninguém. Você entende pela graça que você é tão imerecedor quanto ele. Está cheio de crente, juízes. Olha só, miserável, não vale nada. Nós não valemos nada. Você e eu não valemos nada. Estamos aqui pela graça de Jesus na nossa vida. Porque a partir do momento que você se achar maior ou melhor que o teu próximo, isso se chama confiar na tua carne, porque você não é nada. Eu vou continuar ainda. Justiça própria. Carne. Justiça própria é você se justificar. Querer justificar a sua carne, sua natureza. Eu errei, mas meu pecado não é tão grande assim. Meu erro não foi tão grave assim. Ou pior, síndrome de Adão. Eu errei porque ele me fez errar. Porque ela me fez errar. Você está se auto-justificando. Não tem arrependimento nisso não. Não tem graça de Deus. Porque você quer justificar a sua carne, o seu eu, sua natureza. Sabe quem fazia isso? Fariseu. Justiça própria. Senhor, te louvo, porque eu não sou como esses homens pecadores, roubadores, injustos. Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como esse publicano aqui. Porque eu, Senhor, dou o dízimo de tudo. Porque eu, Senhor, jejuo 2 vezes por semana. Eles não receberam a graça do Senhor. Vocês não conhecem o caminho e impedem aqueles que querem conhecer de conhecer. Jesus falou para os fariseus. Não viver a graça. Não viver a manifestação da graça. Aí o que Paulo vai dizer? Quando você tem essa justiça própria, Gálatas 5,4 diz assim: separado estás de Cristo,
Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O povo de Gálatas está querendo se justificar pelas obras. Quando você quer se justificar por qualquer motivo, que não seja pela graça do Senhor, manifesta na sua vida que é favor imerecido, e é pela fé, você caiu da graça. Da graça tendes caído. Se você cai é porque a graça está acima. As obras da lei estão embaixo. Você estava nela, caiu dela, caiu na obra da lei. Então você estava, a graça está acima, a lei está embaixo. Então a graça está acima das obras. A graça é superior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem pecado, mas superabundou a graça aqui em nome de Jesus. Vai superabundar a graça de Cristo, porque essa é a profecia da palavra do Senhor. Pastor, eu não consigo me libertar do vício. A graça de quem é a igreja avivada em nome de Jesus? Quem confia na graça de Deus? Esta igreja, junto com você, o pecado vai ser vencido em nome de Jesus, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor em nome de Jesus. Graça está acima. Então não queira se justificar. Não queira ter a justiça própria. Isso impede a graça de Deus na sua vida. Não queira justificar os teus erros, tuas atitudes. Sabe que é errado. Então receba. Apenas receba. Porque senão você vai receber a graça em vão. É o que diz a palavra em Coríntios capítulo 6. Eu vou falar para vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. E nós cooperando também com ele. Isso aqui é uma aula, tá, irmãos? É necessário dar essa aula para vocês. Estou tentando transformar essa aula em pregação para vocês. 2 Coríntios 6:1. Nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, inútil, infrutífera. Como é que você recebe a graça ineficaz? A graça não tem valor para você. Ela não produz, não flui na sua vida, não produz efeito. Começa com E. E nós cooperando. Abre aí, crente, tem que abrir, tem que acompanhar, para tu não dormir aí. Está dormindo aí? Eu vou começar a gritar. Abre em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Você vai acompanhar na Bíblia. A palavra de Deus original, ela nunca foi dividida por capítulos. Logo, séculos depois, para facilitar a leitura, dividiram a palavra por capítulos. Mas era um texto só. Então, se tem um E, tem um conectivo E que liga alguma coisa antes, amém? E nós, cooperando também com ele. O que vem antes então? Que fala aqui, não recebais a graça de Deus em vão. Então, o que vem antes? Vê lá o último versículo do capítulo 5. 2 Coríntios 5, 21. Dá para projetar aí? Esse eu quero que você projete. 2 Coríntios 5, 21. Projetou aí, ó. Olha, acompanha aí. O versículo 1 do capítulo 6 fala, e nós cooperando com ele, para que não recebamos a graça de Deus em vão. Está ligado com o versículo anterior, que é isso aí, ó. Aquele que não conheceu o pecado, se ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que você recebe a graça em vão? Ela se torna inútil quando você não vive isso aí. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está pronto. Não se trata do que você fez, ou do que você vai fazer, mas do que ele fez. Assim como ele não se fez pecado fazendo pecado, também nós não seremos justos fazendo justiça. Ele nos deu, ele escolheu, e é por meio da fé. A graça de Deus é pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele se tornou pecado, ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você fez alguma coisa para se tornar justiça de Deus?
Você jejuou, se santificou para se tornar justiça de Deus, amém? Foi? É isso aí? E o que te fez justiça de Deus, igreja? O que te fez justiça de Deus, igreja? Ele, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi o que ele fez por você e por mim. Então receba pela fé em nome de Jesus. Você não merece, nem eu. Você não merece ser perdoado, nem eu, mas ele nos perdoou. Ele escolheu morrer por nós. Ele escolheu se fazer pecado em nosso lugar, para te fazer justiça de Deus. Então declare: eu sou justiça de Deus em nome de Jesus. Não é o que o diabo quer falar, não é o que a minha carne quer falar, é o que Jesus fala. Eu sou justiça de Deus em nome de Jesus. Mas eu pequei. Para, a graça está viva. Você pode ser perdoado em nome de Jesus. Você é justiça de Deus. Você não é um lixo. Você não é um lixo. Você é justiça de Deus. Receba, não receba em vão não, querido. Coopere com a palavra. Apenas aceite, porque você e eu não fizemos nada. Ele que fez tudo. Ele tomou o nosso lugar na cruz, para que eu e você tomássemos o lugar dele, que ele preparou para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo, tem noção disso? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque você é santo, porque você busca muito, porque você é muito fiel. Não, porque ele morreu por você. Pela graça ele se sacrificou por você. Então você pode, toda autoridade em nome de Jesus. Eu recebo tua palavra, Senhor. Eu creio na tua palavra, porque é pela fé. Eu sou justiça de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Toda a herança que está para Jesus é para mim também, em nome de Jesus. Jesus, vida, cura, libertação, tudo que é para Ele é para mim também. Pela fé, irmãos. Se você está aqui enfermo hoje, receba. Receba. Deus, Jesus te colocou no lugar que Ele separou, que era dele mesmo, para você tomar posse do que é dele, também é seu. Se Jesus tem cura, você tem cura em nome de Jesus. Jesus tem vida, você tem vida em nome de Jesus. Então receba. Não é teu mérito. Apenas receba, creia. Porque à medida que esta graça se manifestar, e à medida que você tiver consciência dessa graça, você vai pecar cada vez menos. Você vai cada vez mais se tornar parecido com Jesus. Cada vez mais você vai desejar ser transformado de glória em glória, de fé em fé. Abre Romanos 5:21. A graça só pode reinar através da justiça de Deus. A graça só pode reinar através da justiça de Deus. Querido, se você sair daqui entendendo verdadeiramente o conceito desta graça de Deus, estou tranquilo. Porque você nunca mais vai julgar ninguém. Você nunca mais vai olhar para o outro achando que é superior como fariseu. Te louvo porque eu não sou como esse camarada aqui. Eu sou muito melhor. Minha justiça própria me diz que eu não sou tão impuro quanto ele, que eu sou mais santo. Eu jejuo, eu busco, eu estou todo dia na igreja, eu oro todos os dias, então eu mereço muito mais que ele. Eu sou usado com poder porque eu faço, porque eu realizo. Não, tudo é pela graça. E louvado seja Deus que a graça do Senhor se manifestou, porque se não fosse ela, nenhum de nós estaríamos aqui, irmãos. Nenhum de nós. E a graça reina pela justiça de Deus. Romanos 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Vou repetir. Também a graça reinasse pela justiça, não a sua, não a minha, a justiça de Deus, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça não pode reinar pela tua justiça, nem teu senso de justiça pessoal. A graça de Deus só pode reinar através da justiça que é dom de Deus, aquela que vem de Deus, que é para a vida eterna, que é por meio de Jesus Cristo. Está bem definido.
É a justiça que é de Deus, que é para a vida eterna e é por meio de Jesus Cristo, não tem por outro. Você tem que crer. Romanos 1,17 vai dizer que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, ou o Evangelho revela a justiça de Deus. É o Evangelho que revela a justiça de Deus. Quer ver? Justiça de Deus, justiça do homem, justiça própria. Mulher adúltera, vai lá no texto, apedreja ela até a morte, justiça própria. Mas olha, porque ela pecou com pecado de adultério, eu estou dizendo que ela merece ser apedrejada porque o meu pecado é menor que o dela. Merece ser apedrejada até a morte. A justiça de Deus revelada no Evangelho por Cristo Jesus. O que Jesus disse? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Opa. Bom, tem pecado. Não posso atirar. Cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Justiça de Deus. A justiça de Deus não condena, ela salva. A justiça de Deus não derruba, não destrói, ela edifica. Ela levanta o que está caído. Ela restaura aquele que está caído em nome de Jesus. A justiça do homem não paga. Você me maltratou, tem que sofrer também. Não, você errou, morte, apedreja. Isso é justiça do homem. E Jesus está falando assim, ó, vocês todos são igualmente pecadores como ela. Vocês não são melhores em nada do que ela. Estão querendo julgar ela por quê? A justiça de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Ela reina através, né, a graça reina através da justiça de Deus. Se não tem justiça de Deus, a graça não reina. E a justiça de Deus é para salvar, não é para condenar, não é para julgar. Se não tem justiça de Deus, não tem graça, não tem manifestação da graça de Deus. Em todo momento que você olhar e apontar o pecado do próximo e julgar, não tem graça na sua vida. Você não confia no favor de Deus, você confia na tua justiça própria. Quando você acha que você é muito bom ou muito boa, não tem favor de Deus nisso não. Você não confia no favor de Deus não, você confia em si mesmo, na sua carne, na sua habilidade, no que você faz. E a igreja fiel de Jesus, nessa noite, vai sair daqui desse culto, confiando na graça do Senhor Jesus. É pela graça que estamos aqui, é pela graça que somos o que somos, é pela graça que somos perdoados, é pela graça que não somos fulminados, não somos consumidos, é pela graça. Mais um pouquinho, vamos ficar de pé, irmãos. Então a graça não reina na culpa, a graça não reina no orgulho, a graça não reina no julgamento, a graça não reina, né, na justiça própria, a graça reina na justiça de Deus, que é revelada pelo Evangelho de Cristo Jesus. E é pela fé que o texto fala, é revelada pelo Evangelho, pela fé. E o justo viverá pela fé. É pela fé, é somente pela fé. Então, que hoje, vou terminar aqui, já está na hora. Hoje, estamos trazendo uma palavra vinda da eternidade do Senhor para você, para mim, para entendermos que se há avivamento espiritual, é a graça que está sendo manifestando. Tem pecado? Tem. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Mas os pecados serão vencidos pela graça em nome de Jesus. E o avivamento não vai parar por causa do pecado, porque pecado não para avivamento espiritual. O que impede o fluir da graça é a tua justiça própria, é você confiar na sua carne. Mas nós confiamos somente na graça do Senhor. Estamos aqui de pé pela graça do Senhor. Somos o que somos, temos o que temos pela graça do Senhor. É pela graça. Então declare isso, porque está escrito, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, o texto fala assim, está escrito, criei, por isso falei. Por que fala que está escrito?
é porque se refere à profecia, se refere a que fora dito pela boca de Davi, lá em Salmo 116, verso 10, Davi vai falar, eu criei, por isso falei, e a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, como está escrito, criei, falei, nós também cremos, por isso também nós falamos, declare, eu sou justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pela sua graça, eu sou justiça de Deus, não importa o erro em que você se meteu, você não é um lixo, a graça de Deus está viva, e essa igreja crê na graça de Deus, você é feito justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Aí o que Davi falou? O que Davi falou? Salmo 116, criei, por isso falei. Opa, que darei ao Senhor? É o que ele falou depois. Por todo o bem que ele tem me feito. E a palavra bem é Hassed, é graça, benefício, bondade. Hassed é graça. Que darei ao Senhor por toda a graça feita a mim, manifesta a mim. Erguerei, no original do grego, do hebraico, levantarei, erguerei o cálice da salvação e louvarei ao Senhor. E era uma prática judaica, quando o judeu estava cercado de morte, e Deus, o Santo, o Eterno, o livrava daquele momento de morte, ele tinha como prática erguer o cálice da salvação de vinho e glorificar e adorar o Senhor por aquele livramento. Ele declara, celebrar é o levantar ou erguer a taça da salvação, é você celebrar a graça, celebrar a salvação. Senhor, eu vou te louvar essa noite, eu quero celebrar tua salvação, eu quero celebrar tua graça, Senhor. O que eu vou dar ao Senhor por tanta graça, tanta bondade sobre a minha vida? Louvarei o nome do Senhor. Louvarei o nome do Senhor. Que a graça de Deus na sua vida seja manifesta para aquele que precisa. Que através de você a graça de Deus levante o caído em nome de Jesus. Que através de você a graça de Deus ofereça perdão ao que precisa. Ofereça amor ao que não tem, porque você tem a graça de Deus viva em você. Você trabalha mais que os outros, é você não, e a graça de Deus na sua vida. Eu tenho buscado tanto, louvo a Deus, porque a graça de Deus está viva em você, não é a graça dele em você. Pastor, eu senti muita presença de Deus, glória a Deus, a graça de Deus em nós, manifestando no meio da igreja. Essa igreja tem avivamento de Deus. Que darei ao Senhor por tanto Hassed, tanta bênção, tanto milagre, tanta graça, tanto favor imerecido. Erguerei o cálice da salvação, eu vou celebrar a salvação que é pela graça. Senhor, te louvo, porque eu sou salvo pela graça. Vamos louvar. Se você tem consciência da graça, louve, adore de todo o teu coração. Eu já perdi a voz, mas a alegria não se faz. A fé e a graça estão manifestas em nós, irmãos. Que essa igreja viva isso. É para isso que fomos chamados. É para isso que se manifestou a graça de Deus em nós. Se não tem amor, se não tem perdão, não tem graça. Não tem a graça. É só carne. É só justiça própria. Mas aqueles que servem a Deus em espírito se gloriam em Cristo Jesus e não confiam na carne. Tudo que você faz é para a glória dele. Foi uma bênção, você enriqueceu, você prosperou, se glorie em Jesus Cristo, porque é fruto da graça na sua vida tudo isso. Não entendo o meu próprio